Olá, nesse vídeo nós vamos ver como nós podemos criar uma campanha para as redes sociais. As redes sociais é sempre um lugar um pouco difícil de se conseguir atenção, principalmente quando você está tentando divulgar alguma coisa. Você está ali sempre competindo com informações de amigos, informações de parentes, então é sempre complicado. Eu até lembro de uma analogia que, se eu não me engano, foi do Rafael Albertoni, se eu não me engano, foi do Rafael Albertoni, que ele faz uma analogia dizendo que é como se você tivesse numa festa. Numa festa você está ali conversando com os amigos, você está conversando com seus parentes, e é a mesma coisa de alguém chegar lá para você, te dar um cutucão e perguntar: Oi, você quer comprar isso? Você vai lá no outro: Oi, você quer comprar isso? Então, é basicamente isso quando você está criando uma campanha para fazer uma divulgação nas redes sociais. Então você tem que pensar, você tem que ter uma estratégia e estruturar a campanha que você vai criar para que ela chame a atenção da pessoa, porque você está ali competindo com coisas que interessam muito mais para ela do que a campanha que você está divulgando. Nessa aula, nós vamos ver como nós podemos criar uma campanha para uma lanchonete, onde nós vamos divulgar aqui um sanduíche e incentivar as pessoas a ligarem e fazer um pedido desse sanduíche. Essas imagens, eu já reuni aqui todas as imagens e também as informações, tanto aqui a imagem do sanduíche, a imagem aqui das faíscas e também a imagem aqui da fumaça que nós vamos colocar aqui no sanduíche. O link dessas imagens que eu peguei aqui na internet, eles vão estar disponível aqui para você no post, basta você acessar e você tem acesso a todas essas imagens. Aqui eu acessei no PNG Tree, eu acessei tanto o sanduíche como também a fumaça. No site Pixabay eu acessei o efeito aqui de faísca. E também aqui no site FreePic eu peguei o ícone do WhatsApp que nós vamos utilizar na nossa campanha. Então eu utilizei esses três sites para pegar esses conteúdos. E vamos voltar aqui para a nossa campanha. Quando você for criar uma campanha, por exemplo, para as redes sociais, para o WhatsApp, eles têm alguns tamanhos específicos. Como nós vamos criar uma campanha aqui para o Facebook ou para o Instagram, que pode ser utilizado nas duas redes sociais, nós vamos utilizar o tamanho padrão, que é aquele tamanho quadrado. Ele é 1080 por 1080 pixels. Observe aqui que nós estamos trabalhando com a medida em pixels. Caso a sua medida esteja em outra, você pode vir aqui na unidades e selecionar a opção de pixels. E observe também que nós estamos trabalhando aqui com a paleta RGB. Caso você se sinta mais confortável trabalhando com a paleta CMYK, não tem problema. Você pode trabalhar aí com objetos que seja para web ou que seja para monitor, utilizando a paleta CMYK. Porém, você não pode fazer o contrário, utilizar uma paleta RGB para criar um trabalho que vai ser impresso. Aí você vai ter problema nas cores. Nesse projeto, como é um trabalho fictício, essa lanchonete na realidade não existe, e nós não temos uma identidade visual dessa lanchonete para seguir, eu vou utilizar aqui teoria das cores para nós podermos desenvolver esse projeto. Aqui eu vou pensei em trabalhar aqui basicamente com vermelho e também com amarelo, que são cores que transmitem mais energia, e principalmente aí o vermelho, que ele transmite mais ali o sentimento de fome, desperta o apetite. Então nós vamos utilizar essas cores para nós compor o nosso design aqui, a nossa campanha. Então aqui eu já vou começar a criar aqui o nosso fundo. Já configurei o tamanho, ele já está em pixels. Eu vou dar um duplo clique sobre a ferramenta quadrado, que vai abrir um quadrado inteiro na nossa área de desenho. E agora nós podemos aqui preencher com cor. Então aqui eu vou preencher com cor, vou colocar aqui um vermelho, ficou aqui muito fluorescente. Eu vou deixar aqui um cinza, enquanto nós organizamos as informações e posteriormente nós trabalhamos com essas cores. O sanduíche, como nós vamos utilizá-lo para chamar a atenção das pessoas e para despertar a vontade de comprar, de comer esse sanduíche, principalmente que se o dono desse estabelecimento
souber trabalhar essa campanha, por exemplo, normalmente, vamos supor que as pessoas normalmente pedem sanduíche de 6, mais ou menos, 6 horas da noite até mais ou menos umas 8 horas da noite. Então, esse é um horário que as pessoas estão com fome. E se ela está lá navegando no Facebook, por exemplo, e ela vê uma imagem de um sanduíche apetitoso que chame a atenção, que desperte vontade de comer aquele sanduíche, principalmente se a pessoa gosta de sanduíche, a probabilidade dela pegar o telefone e ligar e fazer um pedido é muito grande. Então, nós vamos trabalhar essa imagem no tamanho maior para chamar, para captar a atenção da pessoa quando ela estiver ali passando a sua timeline. Então, captado a atenção, nós podemos passar as outras informações. O que acontece muito é que alguns clientes, por exemplo, eles querem colocar muitas informações em um pequeno tamanho. Por exemplo, aqui uma campanha para rede social, você não pode divulgar muitas informações. Tem alguns clientes que querem colocar, por exemplo, uma Bíblia dentro de um anúncio, dentro de uma campanha desse tamanho. Então, não é interessante porque quando as pessoas estão passando ali, se ela não tem algo que prenda a atenção, que chame a atenção dela naquele momento, ela simplesmente vai deslizar o dedo e vai continuar vendo outras coisas. Então, a sua campanha não vai ser efetiva. Se você é um profissional, você tem que orientar a pessoa, porque normalmente o Facebook já limita muito a quantidade de pessoas que a sua campanha impacta. E se você tem aí, por exemplo, uma imagem ruim, que tem muito conteúdo, vai ser pior ainda, principalmente se for um anúncio. Se for um anúncio, ele nem vai ser aprovado. Então, você tem que orientar o seu cliente para que ele coloque a menor quantidade de informações possível e trabalhe simplesmente as informações que são mais relevantes, para que você tenha um sucesso, tenha uma chance de sucesso maior nessa campanha que você está desenvolvendo. Aí já se ele não quer, se ele quer colocar todas aquelas informações, né? Aí paciência. Mas você fez o seu trabalho, que é tentar orientar o seu cliente da melhor forma. Então, esclarecido isso, nós vamos começar aqui a montar. O sanduíche, eu vou deixar ele aqui no meio, bem grande aqui, para chamar bastante atenção. Aqui eu vou selecionar ele, vou selecionar o sanduíche, apertar a tecla P e ele vai para o meio da página. Então aqui nós podemos fazer os ajustes e nós podemos aqui agora tentar distribuir essas informações. A primeira informação aqui que nós temos, que eu vou aumentar aqui um pouco, vai ficar melhor para você visualizar. Nós temos aqui o nome do sanduíche. Aqui eu vou utilizar o atalho Ctrl K e vou quebrar essas informações. Então aqui nós temos o nome do sanduíche. O nome do sanduíche eu vou deixar ele aqui um pouco mais perto aqui do sanduíche, para depois nós organizamos essa informação. Nós temos aqui o irresistivelmente gostoso, que seria mais ou menos a chamada da nossa campanha. Então eu vou deixá-lo aqui na parte de cima. E nós temos aqui a parte da chamada para ação, que é onde convida a pessoa para ligar e fazer o pedido do sanduíche. Então nós vamos deixar ele aqui na parte de baixo, porque primeiro nós temos que impactar a pessoa e posteriormente, se ela tiver interesse, se ela quiser fazer o pedido de um sanduíche, ela já vai ver o telefone aqui, já vai ver as informações para fazer o pedido desse sanduíche. Aqui eu até tenho aqui a imagem aqui também do WhatsApp, vamos passar essa imagem aqui para baixo. Aqui, como eu desloquei, eu vou selecionar a imagem novamente, apertar a tecla P, que ele vai para o meio aqui da página. E agora vamos começar a montar aqui o nosso desenho. Aqui nós temos, aqui eu vou utilizar a fumaça para dar aquele ar que o sanduíche está quentinho, para deixar ele bem mais apetitoso e bem mais chamativo. Então, eu vou aqui aumentar. Observe que essa imagem da fumaça, ela já está toda recortada aqui, ela está em PNG, não tem nenhum fundo, então nós podemos simplesmente usá-la, nós não vamos ter que fazer nenhum tratamento nessas imagens. Somente aqui essa imagem aqui do sanduíche que nós vamos ter que remover esse fundo aqui, que ele
que ele não está me agradando. Acho que ele vai ficar ruim quando nós estivermos trabalhando aqui com as cores. Então, eu vou selecionar aqui o efeito de fumaça. Observe que ele está para baixo, então eu vou utilizar o atalho Shift Page Up para jogar a imagem da fumaça para cima. Aqui eu já estou trabalhando com camadas. Se você quiser trabalhar diretamente com o painel de camadas, você pode vir em janela. Vamos aqui em janela de encaixe e objetos. Na versão anterior, que é a versão 2018 do CorelDRAW, era chamado gerenciador de objetos e agora mudou para objetos. Ele teve aqui uma reestruturação, ficou aqui bem mais agradável de se trabalhar. Mas aqui, caso você não queira trabalhar aqui com o gerenciador de camadas, você não precisa. Você pode utilizar os atalhos que você consegue trabalhar sem problema, sem ficar aqui manipulando as informações aqui na janela de encaixe. Então, vamos aqui ajustar essa fumacinha. Vamos deixar ele aqui um pouco maior. E aqui, para que ele não fique tão forte, para que ele fique um pouquinho mais suave, eu vou aplicar um efeito de transparência. Então, eu vou aqui na ferramenta de transparência. Observe que eu estou com o efeito aqui de fumaça selecionado. Eu vou clicar em transparência e vou selecionar a opção de transparência uniforme aqui na barra de propriedades. E aqui nós podemos controlar o nível que nós queremos aqui. Observe que se eu colocar 0, ele vai ficar sem nenhuma transparência, e se eu deixar ele em 100, ele vai ficar totalmente transparente. Nós vamos deixar ele aqui mais ou menos aqui no meio. Aqui eu acho que vai ficar legal. Aqui eu vou trabalhar com o fundo primeiro, porque aí eu vou ter uma noção melhor de como que essa fumaça está ficando. Então, eu vou tirar, observe que nós temos aqui um quadrado. Então, eu vou clicar com o lado direito do mouse sobre a opção aqui de vazio para alterar a cor do contorno. Então, eu tiro o contorno desse preenchimento. Aqui, por exemplo, se eu clicar com o lado direito sobre o vermelho, eu vou aplicar um contorno vermelho. Mas aqui eu vou clicar com o vazio e vou tirar esse efeito aqui de contorno. E vamos trabalhar aqui com as cores. Como eu tinha dito, eu vou trabalhar com um tom de vermelho e nós também podemos trabalhar aqui com um tom de amarelo. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar um vermelho, só que esse vermelho aqui está muito forte, muito fluorescente. Então, eu vou clicar aqui na amostra de cores. Acredito que não esteja aparecendo para você, mas é só você clicar na amostra de cores que nós temos aqui na barra de status, então duplo clique, que vai abrir a janela de editar preenchimento, e aqui nós podemos fazer algumas configurações nas cores. E aqui nós podemos arrastar a janela aqui para o lado e nós podemos trabalhar com ela aqui. Nós podemos selecionar aqui uma cor mais agradável que não canse tanto a vista somente de olhar. Vamos aqui diminuir aqui um pouco para 170, vamos ver como vai ficar. Isso já ficou um pouco mais escuro. E aqui nós vamos colocar um efeito de gradiente. Então, eu já vou mudar aqui para a opção de gradiente. Então, se eu mudar aqui não altera, então eu vou mudar para a opção de gradiente. E no gradiente, observe que ele está na opção de linear. Então, observe que ele está no mais escuro, indo aqui para o mais claro. Nós vamos selecionar a opção de preenchimento elíptico ou radial. Então, nós vamos ter esse efeito. Ele vai ficar um efeito de vermelho mais escuro nas bordas e nós vamos colocar um vermelho um pouco mais claro na parte interna. Para você editar essas cores, você pode simplesmente clicar nesses marcadores e você consegue alterar as cores. Observe que de acordo com que eu clico em um desses marcadores, a cor aqui também altera. Se eu clicar aqui no vermelho, eu consigo alterar o vermelho. Basta clicar na setinha e aqui eu consigo alterar as cores. Então, eu vou clicar aqui no branco, vou clicar na setinha e nós vamos selecionar aqui um vermelho um pouco mais claro e que fique agradável. Observe que aqui, de acordo com o que você vai movimentando, ele já vai alterando aqui em tempo real e você consegue ver como que está ficando essas cores. Aqui ele estava com, acho que 50 e 50. Então, nós vamos alterar aqui, por exemplo, para um 250.
250 acho que foi muito, vamos deixar uns 240, uns 240 acho que vai ficar bom. Posteriormente, caso necessite fazer alguma alteração, nós podemos voltar aqui e alterar esse gradiente. Então aqui eu vou dar um OK e nós temos aqui o nosso gradiente já pronto aqui. Aqui nós podemos ainda fazer algumas alterações. Nós podemos selecionar a ferramenta de preenchimento interativo e selecionar aqui o gradiente que nós conseguimos alterar a forma como esse gradiente se comporta. Então aqui vamos deixar ele aqui um pouco mais brilhante somente aqui na parte do sanduíche, que você pode ir ajustando com os controles. E aqui nós temos o nosso fundo mais ou menos pronto. Agora nós podemos trabalhar aqui com um nível maior de certeza sobre a fumaça, que nós vamos ter um nível de precisão maior para nós sabermos como que essa fumaça vai se comportar. Então aqui, o tamanho que eu acredito que esteja bom, vamos diminuir aqui um pouquinho. Eu vou selecionar a fumaça em relação ao sanduíche, eu vou segurar a tecla Shift e vou clicar sobre o sanduíche. Aqui selecionou tanto a fumaça como também o sanduíche. Eu vou apertar a tecla C para fazer esse alinhamento. Essas teclas de alinhamento, caso você não conheça, tem um outro vídeo aqui no canal onde tem os 27 principais atalhos do CorelDRAW. Então você pode acessar esse vídeo e você vai conseguir conhecer e saber como que esses atalhos funcionam. Eu aconselho, caso você não saiba, caso você não conheça esses atalhos, eu te aconselho a ver esse vídeo para que você tenha uma noção maior de como que funcionam esses atalhos. Eles vão fazer você economizar muito tempo. E aqui nós vamos duplicar esse efeito aqui de fumaça. Então, vou clicar sobre ele, vou arrastá-lo aqui para o lado direito, vou clicar com o lado direito, e vou soltar o lado esquerdo. Então, aqui nós conseguimos fazer uma cópia. Caso você não consiga fazer desse jeito, você pode simplesmente clicar com o lado direito e copiar. Nós temos aqui a opção de copiar e depois você pode colar esse efeito. Então, aqui nós podemos aqui posicioná-lo. E aqui é você ir analisando, posicionando e analisando, ver qual a forma que está melhor. E aqui eu vou repetir aquele mesmo processo. Vou selecionar esse, vou arrastar, clicar com o lado direito, soltar o lado direito e soltar o lado esquerdo. E aqui nós podemos posicionar essa fumaça. Aqui acredito que tenha ficado bom. E depois, caso seja necessário, nós podemos fazer algumas alterações. Vamos trabalhar aqui na parte do texto. Eu vou selecionar esses textos e vou passá-lo aqui para branco. Aqui eu vou salvar esse arquivo, você pode clicar no disquete e vou colocar aqui o nome de campanha rede social e vou clicar em salvar. É importante que você adquira o hábito de tempos em tempos vir aqui em salvar, porque pode acontecer qualquer problema e você não vai perder muitas informações. Então, você tem que ir adquirindo aqui o hábito de clicar em salvar. Aqui, se você observar, toda vez que nós tentamos selecionar essa fonte, ele está selecionando o efeito aqui de fumaça. Então, nós podemos... Então, vou clicar e segurar aqui do lado de fora, vou arrastar, vou fazer uma seleção. Observe que eu selecionei os dois textos. E agora nós podemos ou utilizar o atalho Shift Page Up, ou você pode clicar com o lado direito, vir aqui na opção de ordenar e mandar ele aqui para frente da camada, que você vai jogar ele para cima aqui agora da fumaça. Então aqui, se você clicar aqui agora, você consegue selecionar esse texto. Então vamos aqui aumentá-lo aqui um pouco. E agora nós temos que selecionar uma fonte que seja bacana. Então, eu vou arrastar ele aqui para o lado, para nós vermos aqui, alterando as fontes em tempo real. Você pode clicar aqui na caixa de propriedades, nas opções de texto, que nós vamos ter aqui diversas fontes que você tem instalado no seu computador ou no Corel Font Manager, e você pode acessar essas fontes. Aqui eu vou clicar aqui, observe que quando eu posiciono o mouse aqui na borda,
ele vai aparecer essa setinha dupla. Então, vou posicionar, vou clicar, segurar e arrastar aqui que nós conseguimos ver um número maior de fontes. E aqui você pode ir navegando e procurando uma fonte que você ache bacana. E aqui, para não demorar muito tempo na nossa aula, eu já pré-selecionei aqui algumas fontes que nós vamos utilizar nesse trabalho, para ser mais rápido e o vídeo não ficar muito longo. Então, nós vamos utilizar essa fonte Angry Birds. Eu vou selecionar ela. E nessa outra parte aqui do texto, nós vamos utilizar, aqui eu selecionei, vou fazer a seleção aqui novamente, observe que eu vou clicar do lado de fora, arrastar, selecionar o texto, e aqui você pode utilizar tanto o atalho, ou também clicar com o lado direito, e na opção de ordenar, e selecionar aqui a opção para frente. Agora, quando nós clicarmos aqui, nós não vamos mais selecionar a sombra, vamos selecionar o texto. Então, vou selecionar o texto, vou selecionar esses outros textos, segurando a tecla Shift, e vou selecionar aqui a opção de fonte Bebas, uma das opções aqui da fonte Bebas, e depois, posteriormente, nós trabalhamos nessa fonte. Mas aqui, basicamente, as fontes que nós vamos utilizar já estão selecionadas. E agora nós vamos trabalhar aqui na parte de cima. Aqui, o resistivelmente, eu vou deixar um pouco menor e vou deixar aqui o gostoso um pouco maior para ele chamar um pouco mais de atenção. Então, vamos posicioná-lo aqui. Para dar zoom, eu estou utilizando o Scrum, aquela rodinha do mouse, então eu rodo ela para frente, eu aumento o zoom, rodo para trás, eu diminuo o zoom. É importante você trabalhar com zoom para que você não fique esforçando muito os olhos e no final do dia aí você tenha dor de cabeça. Vamos deixar aqui um pouco maior. Eu vou selecionar os dois e vou centralizar com o C. Vou selecionar em relação ao fundo e centralizar com o C para o nosso conteúdo aqui ficar todo alinhado, todo bonito. E agora nós vamos alterar, nós vamos passar esse gostoso aqui para a cor amarela. Então, nós podemos vir aqui, selecionar um amarelo, porém não esse amarelo que eu quero. Então, eu vou clicar aqui novamente na amostra de cores aqui embaixo, na barra de status, e ele vai abrir a janela de editar preenchimento, onde eu posso alterar as cores de acordo com o que eu quiser aqui. Então, vou escolher aqui um tom um pouco mais escuro aqui. Vou deixar aqui esse tom, vamos arrastar aqui a janela, acredito que pode ser um pouquinho mais escuro. Aqui não estava autorizando. Acredito que aqui está uma cor boa. Caso não esteja, depois nós podemos alterar essa cor. Então, nós temos aqui já o resistivelmente gostoso já mais ou menos pronto. Aqui para aumentar eu vou clicar nele, vou segurar a tecla Shift que eu consigo aumentar e diminuir para os dois lados. Então aqui eu vou aumentar um pouquinho mais para deixá-lo aqui um pouquinho maior. E aqui nós temos aqui mais ou menos pronto. Agora nós vamos trabalhar aqui com o nome do sanduíche. Aqui eu vou criar um efeitozinho, como se fosse apontando aqui para o sanduíche, para ficar, dar um efeito aqui bem bacana no nome dele. Então, eu vou selecionar a ferramenta de retângulo e eu vou criar um retângulo aqui mais ou menos no tamanho desse texto. Eu vou criar aqui um pouquinho maior para dar uma área de respiro e ficar mais agradável. E aqui eu vou clicar esse mesmo amarelo. Então, vou clicar sobre ele, eu vou clicar aqui na barra de status sobre a amostra de cores, vou arrastar aqui para o texto. Deixa eu dar um zoom aqui. Você pode tanto arrastar a amostra de cores, ou você também pode selecionar aqui a ferramenta conta-gotas, ou você pode clicar aqui na paleta do documento. Aqui eu vou selecionar o conta-gotas, para nós copiarmos essa mesma cor, e vou aplicar aqui no retângulo. Vou fazer uma seleção para nós selecionarmos o texto. Você pode clicar e arrastar para fazer a seleção, ou você pode segurar a tecla Alt, que você consegue selecionar o conteúdo que tem aqui embaixo, mas você vai ter que ficar aqui clicando até selecionar. E aqui nós vamos repetir aquele mesmo processo. Você pode clicar com o lado direito,
selecionar a opção de ordenar e mandar para frente, ou você pode utilizar o atalho Shift Page Up. E aqui nós vamos utilizar a ferramenta conta-gotas para copiar esse vermelho aqui bem próximo, mais ou menos de onde ele vai ficar. Então, vou copiar esse vermelho e vou aplicar aqui na fonte. Vou selecionar esse retângulo, vou clicar aqui com vazio, com o lado direito, e nós vamos tirar aquele contorno. Agora, vou selecionar o texto, selecionar o retângulo e utilizar o C e o E para nós podermos fazer o alinhamento. Eu vou posicioná-lo aqui. Vamos ver como vai ficar. Acredito que vai ficar agradável. Aqui nós podemos diminuí-lo aqui um pouquinho, essa área de respiro, para ficar um pouco mais agradável. E agora nós vamos colocar uma setinha, porém ao invés de desenhar a setinha, nós vamos utilizar a ferramenta retângulo. Eu vou fazer aqui um pequeno quadrado, eu vou clicar mais uma vez sobre ele e vai aparecer as alças de rotação. Então aqui eu vou clicar sobre a alça de rotação e aqui observe que para me posicioná-lo aqui de um ângulo certo, eu vou ter um pouco de dificuldade. Então eu posso segurar a tecla Ctrl, que agora ele vai se movimentar de 15 em 15 graus e eu tenho uma facilidade maior de alinhar esse objeto da forma correta. Então aqui eu posso clicar aqui, eu posso clicar, selecionar ele e aplicar a cor de preenchimento. Vou tirar a cor do contorno e agora nós podemos fazer os alinhamentos. Eu vou posicioná-lo aqui na borda, vou selecioná-lo, vou segurar a tecla Shift, selecionar o retângulo e utilizar o E para fazer o alinhamento na vertical. Agora eu vou diminuí-lo aqui um pouquinho para ficar mais bonitinho. Agora eu vou clicar aqui de fora, vou fazer uma seleção em todos e vou usar o atalho Ctrl G para agrupar esses objetos. Agora quando eu movimentar eles vão movimentar todos juntos como um grupo. Agora eu posso posicioná-lo aqui e nós temos tanto o título já do nosso anúncio e também o nome do sanduíche já pronto. Vou salvar aqui e vamos para a segunda parte. Então agora vamos aumentar aqui um pouco esse conteúdo. Eu vou selecionar esses dois textos, vou utilizar o atalho Ctrl R para repetir a última ação que eu fiz. A última ação que eu fiz foi aumentar o não fique na vontade. E agora nós podemos vir aqui e posicioná-lo aqui da melhor forma. Esses dois eu vou deixá-los aqui um pouquinho mais perto e a parte do telefone eu vou deixar aqui um pouquinho mais longe, porque essas duas informações elas se completam, fazem parte aqui da mesma hierarquia. Então aqui eu vou aumentar um pouco, vamos aumentar aqui o telefone também. E já vamos deixar aqui perto o WhatsApp para depois nós organizarmos essa informação. Aqui tanto o gostoso, o nome do sanduíche e o faça o pedido, eu vou deixar na mesma cor para a pessoa fazer uma ligação entre essas informações. Então vou selecionar faça o seu pedido, vou selecionar o amarelo que nós estamos trabalhando nessas informações. Esse amarelo aqui eu estou achando ele um pouco verde, então vamos voltar aqui e vamos editar essa cor. Então vou clicar aqui na amostra de cores duas vezes. Vamos deixar aqui com 30. Vamos ver como vai ficar. Ele ainda está muito... Vamos tentar aqui uma cor um pouco mais... Vamos ver aqui, acho que agora ficou um pouco melhor. Então agora eu vou selecionar o conta-gotas, vou copiar essa cor e vou aplicar nos outros objetos. Nós temos aqui o texto. E pronto, agora nós podemos aqui trabalhar essas informações. Aqui eu vou fazer um alinhamento aqui, vou selecionar, vou fazer o alinhamento utilizando o C e vou utilizar o Ctrl G para fazer um grupo. Agora eu consigo movimentar os dois como se fosse um objeto. Agora eu vou selecioná-los,
vou selecionar em relação a esse retângulo que eu acabei de criar, segurando a tecla Shift, e vou apertar o E para fazer o alinhamento na vertical. Então, agora nós temos essas informações alinhadas. E vamos agora trabalhar essas informações aqui na parte de baixo. Vou selecionar as três. Vamos aumentar aqui um pouquinho mais. E vamos organizar aqui. Vamos colocar aqui a parte do WhatsApp. Vou deixar aqui um pouquinho maior. Vamos passar aqui para branco também. Eu vou selecionar os dois e vou fazer o alinhamento utilizando o E. Aqui esse DDD, para que as pessoas não façam confusão, eu vou deixá-lo um pouco menor. Aqui ele está no 35, vamos deixá-lo aqui no tamanho 20. Vamos digitar aqui 20, que vai ficar melhor. Então, que ele não se confunde tanto com o telefone, que é o principal. Algumas cidades vão ter necessidade de ter o DDD maior e outras nem tanto. Então, nós vamos trabalhar essas informações. Esse telefone, eu vou selecionar uma variação nessa fonte, uma fonte que seja um pouco mais grossa. Então, vamos selecionar aqui essa outra variação dessa fonte Bebas e vamos aplicá-la aqui nessas duas informações. Vou deixá-la aqui um pouco maior, o telefone maior um pouco. Vamos alinhar novamente. E nós temos essa parte. Aqui, para dar um efeitozinho mais bacana, eu vou criar um efeito aqui de... Melhor, vou clicar aqui 2 vezes sobre o retângulo. E eu vou criar um efeito aqui de borda para dar um efeito aqui mais legal. Eu cliquei 2 vezes sobre o retângulo para abrir um retângulo na tela inteira, na página inteira. E agora eu vou clicar, vou segurar a tecla Shift e vou diminuir aqui um pouco até uma quantidade que eu acho que fique boa. Aqui eu vou utilizar o Shift Page Up para jogar aqui para cima. E aqui nós podemos trabalhar aqui com uma espessura desse contorno. Então, vou deixá-lo aqui com 1 pixel é muito pouco. Vamos deixar aqui com 10 é muito. Com 5 também é pouco. Vamos deixar aqui... Vou deixar aqui com meio termo. Vamos deixar aqui com 7 pixels. Acho que é muito ainda. Vamos deixar com 6. 6 acho que vai ficar bacana. Vamos passar aqui para branco. E vamos ver quanto que nós estamos deixando aqui de margem. Ficando com 46 pixels, eu acho que é uma quantidade boa. Aqui posteriormente nós vamos ainda trabalhar essas cores, mas aqui nós vamos somente organizando a estrutura desses objetos. Aqui eu vou refazer esse alinhamento para que fique a mesma distância entre o sanduíche e também entre a nossa borda. Eu posso utilizar esse mesmo retângulo para nós fazermos esse alinhamento. Aqui eu vou agrupar essas informações para que nós possamos fazer o alinhamento de todas juntas. Então, vou agrupar, utilizando o Ctrl G, selecionar as duas informações e utilizar o E para fazer esse alinhamento. Agora eu posso excluir aquele retângulo e nós temos aqui as nossas informações alinhadas. Agora, para que quando eu precisar de clicar em alguma coisa, eu não tenho que ficar selecionando esse retângulo, eu vou selecionar tanto o retângulo, vou segurar o Shift, selecionar o fundo, e eu vou apertar o Shift Page Down, ou eu posso clicar com o lado direito, vir em ordenar, e selecionar aqui e jogar para trás da camada, que agora ele vai para trás de todas as informações. E agora eu posso, toda vez que eu clicar aqui, eu não vou ficar selecionando essas informações aqui da borda. Então, agora eu vou utilizar essa imagem aqui que eu tinha pegado, onde nós vamos utilizar esse efeito aqui de faísca para dar um efeito ali mais bacana na nossa arte, para deixar essa imagem aqui mais apetitosa ainda. Então, aqui eu vou aumentar essa imagem. Vamos deixá-la aqui. Aqui, como eu não quero essa parte do fogo, eu quero somente essa parte que nós temos aqui das faíscas, então eu vou selecionar somente essa parte. E aqui, eu não falei anteriormente, quando eu estava selecionando as imagens,
Mas é sempre importante, muito importantíssimo, você escolher imagens que tenham alta qualidade, porque aqui se eu tivesse, por exemplo, uma imagem com baixa qualidade, que fosse feia, então ela não causaria esse efeito de vontade que nós estamos tendo aqui olhando esse sanduíche que está com uma cara ótima. Então, sempre trabalhe com imagens de alta qualidade nos seus trabalhos. Todos esses sites que eu passei para vocês, eles têm aqui imagens de alta qualidade que você pode pesquisar para utilizar nos seus trabalhos. Logicamente, você tem que olhar aí as restrições que você tem, mas você pode baixar e utilizar. Todos aqui têm a opção de Premium, que você pode comprar e utilizar sem nenhuma limitação esses conteúdos, já que o Pixabay, as imagens aqui são totalmente gratuitas. Caso você queira, você pode colocar a referência de onde você pegou essas imagens. Aqui no Pixabay é opcional, mas aqui nesses outros sites, caso você não tenha a versão Premium, você tem que colocar essas informações. Então, feito essa observação, aqui eu vou colocar um efeito de transparência nessa imagem, vou selecionar a imagem, vou vir aqui em transparência, vou aplicar um efeito de transparência, vou selecionar a ferramenta e agora sim aqui na barra de propriedades eu vou aplicar um efeito de transparência. E aqui nós podemos ver aqui mais ou menos como que vai ficar. Porém, eu não quero esse efeito. Nós podemos vir aqui na barra de propriedades e podemos selecionar uma opção, um efeito de mescla diferente desse que nós estamos selecionando. Se você clicar aqui na barra de propriedades, você vai ver que você tem aqui diversas opções que se você for selecionando aqui, cada uma vai aplicar um efeito diferente aqui de acordo com o que você seleciona um efeito diferente. Aqui nós vamos utilizar esse adicional para dar esse efeito aqui brilhante na imagem, para dar esse efeito aqui das faíscas. Então eu vou aumentar aqui um pouco o nível de transparência, porque eu não quero que ele fique tão forte assim. Só fique detalhe mesmo para que não confunda a imagem, que é o principal que nós temos que divulgar, que é essa parte aqui do sanduíche. Então acredito que 93, vamos botar aqui acredito que com 91 tenha ficado bom. Agora nós podemos vir aqui e ajustar de acordo com o que nós quisermos fazer aqui. Aqui você pode ir ajustando de acordo com a sua necessidade. Feito esse ajuste, eu vou jogá-lo aqui para baixo, então eu vou clicar com o lado direito sobre a imagem, vou selecionar novamente, ordenar, vou selecionar aqui a opção de Page Down, Shift Page Down ou camada para trás, e ele vai jogar para trás. Com a imagem selecionada, eu vou clicar com o lado direito sobre a imagem e vou selecionar a opção de Power Clip. O que faz a opção de Power Clip? Ele vai jogar essa imagem dentro desse retângulo que eu criei. Então, eu vou clicar e vou jogar essa imagem aqui dentro. Aqui, para explicar melhor para você, eu vou desfazer aqui e vamos botar aqui um efeito diferente. Se você observar, nós temos aqui essa imagem e ela está pegando um pouco aqui de fora. Para que essa imagem aqui não fique aparecendo aqui de fora, você tem duas opções. Você pode selecionar a opção de cortar ou a opção de forma e cortar essa imagem, ou nós podemos selecionar essa imagem e jogar dentro desse retângulo que ela vai ficar aqui dentro. Então, deixa eu voltar aqui, eu vou utilizar o Ctrl Z e eu vou clicar com o lado direito, vou selecionar a opção de Power Clip e vou jogar aqui dentro desse fundo. Agora nós não vamos ter mais aquela imagem aparecendo. E nós temos aqui o efeito, aquele efeito de faísca aqui no fundo. E agora nós vamos continuar ajustando os detalhes aqui do nosso trabalho para que ele fique com um visual mais agradável para as pessoas. Aqui, se você observar, esse efeito aqui de sombra, ele não está lá muito agradável. Então nós vamos recortar essa imagem. Aqui, para não não levar essa imagem lá para o Photopaint ou para o Photoshop, que seria o ideal para cortar essa imagem, eu vou utilizar a ferramenta aqui Mão Livre para nós podermos fazer esse recorte, para mostrar para você que é possível você fazer um recorte aqui bem agradável no CorelDRAW. Então aqui eu vou simplesmente clicar e
contornando essa parte que eu não quero. Posteriormente, nós vamos soldar essa parte, nós vamos aparar, melhor dizendo, essa parte do desenho que eu vou criar e a imagem. Então, aqui eu vou clicar, vou segurar e vou ir contornando o pão aqui do sanduíche. Aqui já vai ser um pouquinho mais detalhado, que eu não vou fazer também muito perfeitinho para a nossa aula não ficar muito grande. Aqui, quando observe que eu soltei e ele terminou o nosso desenho. Para você continuar, observe que nós temos um pequeno ponto. Esse ponto é um nó. E observe que quando eu passo o mouse perto dele ou dentro dele, vai aparecer uma setinha. Observe que nós temos uma cobrinha, eu posiciono o mouse e vai aparecer a setinha. Se eu clicar nessa setinha e continuar o desenho, ele vai continuar fazendo como se fosse um único desenho. Então, é isso que nós queremos. Então, eu vou posicionar o mouse, observe que apareceu a setinha, então eu vou clicar e eu vou continuar fazendo aqui o desenho aqui do pão. Aqui, caso você tenha aqui um pouco mais de tempo, você pode fazendo aqui com um pouco mais de perfeição para o seu desenho ficar, para o seu recorte ficar melhor. Então, vamos aqui fazendo esses ajustes. Se observar aqui está ficando um pouco longe, mas para que a aula não fique tão grande. Aqui fugir um pouquinho, mas depois nós podemos selecionar a ferramenta Forma e fazer qualquer ajuste que for necessário. Então aqui saiu. Agora, como eu quero remover somente essa parte, eu posso simplesmente pegar aqui e fazer uma seleção que faça a seleção dessa parte. Aqui, se eu quisesse, por exemplo, deixa eu fechar aqui, observe que de acordo com o que você posiciona lá no início, vai aparecer a setinha, você solta e você consegue fechar essa imagem. Se eu colocar aqui uma cor, eu consigo preencher essa cor. Caso você não feche essa imagem, quando você clicar numa cor aqui, ele não vai aplicar a cor a esse objeto que nós criamos. Deixa eu tirar aqui o preenchimento, eu vou selecionar aqui a ferramenta Forma, e aqui caso tenha alguma posição aqui que você queira fazer algum ajuste, você pode clicar aqui, nós temos tanto os nós como também as alças. Quando você clica sobre um nó, ele vai aparecer as alças. Aqui você pode ir fazendo os ajustes. E aqui eu não vou ajustar muito para não ficar muito grande. Aqui, caso você queira recortar o sanduíche, você vai ter que fazer uma seleção em volta de todo o sanduíche. Então, aqui você teria que ir passando detalhezinho por detalhezinho, até você contornar todo o sanduíche e posteriormente você poderia utilizar aquele processo que nós utilizamos aqui na faísca. Você pode clicar sobre a imagem e jogar essa imagem para dentro desse desenho que nós criamos. Então você clica com o lado direito, vem aqui em Power Clip e joga dentro desse desenho, dessa silhueta do sanduíche que você teria criado. Mas aqui nós vamos utilizar uma técnica um pouco diferente. Como eu quero remover essa parte aqui de baixo, eu vou selecionar essa imagem que eu criei, vou segurar o Shift, vou clicar sobre o sanduíche e eu vou utilizar aqui na barra de propriedades, nós temos algumas funções e eu vou selecionar a opção de aparar. Quando eu aparar, nós vamos remover aquela parte que nós não queríamos. Então aqui nós não temos mais aquela parte e nós podemos trabalhar aqui com o efeito de sombra que nós mesmos vamos colocar. Então aqui eu vou selecionar a ferramenta de sombreamento, vou clicar sobre ela, vou aqui em pré-definições e vou selecionar aqui um efeito. Aqui tem diversos efeitos que você pode vir aqui e selecionar. Eu vou selecionar aqui o da direita e vamos clicar aqui nos controles, eu vou clicar no controle e vou ajustar aqui da melhor forma. Feito o ajuste que você achar que vai ficar melhor, você pode vir aqui na barra de propriedades e nós temos mais algumas funções. Aqui eu vou deixá-la aqui um pouco mais escura, um pouco com menos transparência. Nós podemos deixá-la aqui também um pouco mais enevoada. Então, vou passar aqui para um 3, eu acho que fique bom, vai ficar bom. Então, vou aumentar aqui um pouco o nível de efeito.
E aqui você pode ir fazendo e observando para ver se está ficando do jeito que você quer. E aqui nós temos o nosso trabalho aqui já bem encaminhado. Aqui, se você observar, essa parte dessa moldura, ela está se destacando muito e está competindo com o sanduíche. Nós não queremos isso. O principal que tem que se destacar é o sanduíche. Então, nós temos que trabalhar um pouco melhor essas cores. Aqui eu vou segurar a tecla Ctrl e vou clicando com o lado direito do mouse sobre a cor que eu quero acrescentar a esse branco. Aqui nós temos um branco. Se eu segurar a tecla Ctrl e clicando com o lado direito, observe que, deixa eu colocar aqui maior, nós temos aqui, deixa ele aqui branco. Se eu seguro o Ctrl e clico com o lado esquerdo, eu vou trabalhar o preenchimento. Se eu clico com o lado direito, eu vou trabalhar o contorno. Aqui não está aparecendo, mas se eu clicar aqui com branco, ele vai aparecer mais. Então, clicando com o lado direito, eu vou trabalhar com o contorno. É isso que nós queremos fazer aqui nessa borda. Eu vou acrescentar um pouco mais de vermelho sobre ela. Então, vou segurar o Ctrl e vou clicando aqui sobre ela. E ela vai ficando aqui um pouco mais vermelho. Aqui até não está selecionado. Então, vamos clicar aqui e aplicando o efeito. Aqui, para ele não continuar tão destacando tanto, eu vou selecionar a ferramenta de transparência, vou selecionar a opção de transparência uniforme e ele vai dar aqui um efeito aqui melhor para não ficar competindo tanto com o sanduíche. Aí você tem que observar a hierarquia das informações, a hierarquia do conteúdo que você está trabalhando, qual que você quer que se destaque mais. Aqui nós podemos também aplicar esse mesmo efeito aqui sobre o irresistível. Eu vou repetir o mesmo processo, vou segurar o Ctrl, porém agora eu vou clicar com o lado direito, ou melhor, do lado esquerdo. Então, vou dar uns 3 cliques. Acredito que vai ficar mais agradável. Agora eu vou copiar essa cor, vou dar um zoom, vou selecionar a ferramenta conta-gotas, vou copiar essa cor e vou aplicar essa mesma cor aqui no Não Fique na Vontade. E aqui nós podemos, vamos aumentar aqui um pouquinho mais. Vou ajustar aqui um pouquinho para ficar um pouco mais perto do sanduíche. Aqui eu vou aplicar essa cor também aqui no WhatsApp para não ficar competindo tanto com o telefone. Observe que quando ele está branco, tudo fica confuso. Se eu venho aqui e altero a cor dele, o telefone aqui vai se destacar mais. Então, você tem que ir observando esses detalhes para que fique mais agradável o seu trabalho. E aqui eu acredito que tenha ficado bem bacana. Aqui se nós ainda podemos trabalhar um pouco mais aqui nesse efeito de faísca. Então, aqui eu vou segurar a tecla Ctrl, vou dar um duplo clique sobre o retângulo e aqui eu consigo selecionar o efeito. Aqui não está aparecendo para você, mas eu estou selecionando a imagem aqui da faísca. Nós podemos voltar aqui na ferramenta de transparência e eu vou aumentar aqui para 1,93. Vamos clicar aqui em concluir. Você pode tanto clicar em concluir, aqui na versão 2019 ele aparece aqui, na versão 2018 ele deve aparecer aqui para você. Ou você pode simplesmente segurar a tecla Ctrl e clicar no local vazio. Aqui na versão 2019 ele não está funcionando, então vamos clicar aqui em concluir. Então nós temos aqui a nossa arte, a nossa campanha para as redes sociais, basicamente pronta. Aqui se nós quisermos, nós ainda podemos ajustar alguns detalhezinhos aqui, tanto de cor, tanto de cores aqui, mas eu não vou fazer esses ajustes para a nossa aula não ficar muito grande, que ela já demorou bastante tempo. Então, você pode replicar, vou deixar todas essas informações abaixo aqui do vídeo, na descrição. Você pode fazer o download dessas informações e praticar aí para você mesmo desenvolver. Qualquer dúvida que você tenha, você pode deixar aqui nos comentários, que nós vamos conversando, nós vamos trocando ideias aqui. Então, espero que você tenha gostado. Até a nossa próxima aula.